Amém. Quero dar os anúncios antes da ministração. Enquanto isso, vamos ficar na intercessão para que o som se ajuste. Amados, além dos nossos cultos normais, nós teremos, que é uma vez por mês, no domingo, o batismo. Cada mês realizamos um batismo. Então, no domingo, às 19 horas, temos um grande batismo. O batismo é uma das ordenanças que Jesus deixou para quem crê no Evangelho. O batismo é uma escolha, é uma decisão, é a manifestação de ter entendido o Evangelho, crido no Evangelho e está disposto agora a seguir as instruções que Jesus dá. E também no mês de fevereiro, que já estamos a uma semana do início, o dia 4 a 12, a escola de capacitação, o Ministério da Dança estará com uma escola de capacitação. Está aí a oportunidade para você se preparar para aprender a louvar ao Senhor com artes e danças. E também o Ministério da Família terá o seu retiro do dia 17 a 19 do mês de fevereiro. Então, o retiro da família é um dos melhores retiros que esse ministério realiza, pois ajusta princípios, traz princípios, traz ao ser humano princípios de vida que a sociedade hoje não mais considera, mas Deus não muda. Então nós não temos que seguir o mundo, porque o mundo vai passar bem como todas as suas invenções, mas os que se ajustam aos padrões e princípios do Senhor, diz a palavra, que permanecerão para sempre. Então o Ministério da Família ajusta a pessoa, leva a pessoa a se conhecer, a descobrir o valor, a capacidade que tem dentro de si e desenvolvê-las, e também a ter intimidade com Deus e a colocar em ordem a escala de valores, de princípios e valores, porque hoje há uma inversão de valores que é uma vergonha. Deixa eu dar um testemunho que me contaram há poucos dias. Uma vizinha de um membro tem uma filha com problema de, parece que autismo, e fica encerrada dentro de casa, a filha. E a mãe dessa menina sai passear, comprou um carrinho com 2 cachorrinhos. Sai passear com 2 cachorrinhos. E a menina, porque tem um pequeno problema de saúde, fica trancafiada. Se eu fosse delegado, eu sabia que eu ia fazer. E até falei já que futuramente teremos problemas de alguém querer entrar com o seu cãozinho aqui, porque os animais estão ocupando o lugar dos seres humanos. E aí, como é que fica? E aí, como é que Deus vê isso? Põe no telão para nós, Romanos 1:18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade por injustiças. Tem mais? 19, vão lendo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta,
porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os seres humanos são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, fazendo o quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Valorizam mais animais, mudaram a glória, mudaram o valor, mudaram a atenção, mudaram o zelo, mudaram o respeito. E quando os seres humanos invertem valores, não esqueça desse princípio. Quando o ser humano inverte valores, ele está debaixo da ira de Deus. Só que a ira de Deus não fulmina que nem um raio, que nem uma descarga elétrica, não mata, mas Deus se afasta, e Deus se afastando por estar irado, as pessoas ficam sem proteção, sem senso de valores, sem domínio próprio, sem equilíbrio emocional. As pessoas que se afastam de Deus perdem. E aí, o que diz aí? Deus então entregou as concupiscências de seus corações. É isso que vocês querem? Então vão. Deus não impõe, Ele propõe. Ah, você não quer princípios, quer engano, quer amar mais um cachorro do que seu filho, quer amar mais uma ave do que seu semelhante, mais um réptil do que o ser humano? Vai-te desgastar e vai te alimentar com desejos do teu coração. O que é concupiscência? Desejos descontrolados. Concupiscência chama-se desejos incontroláveis. E aí então Deus entrega os desejos incontroláveis dos corações para praticarem a imundícia e aí começarem a se desonrarem os corpos, homem com homem, mulher com mulher. O contrário à natureza. Ah, isso é genético. É mentira, não é genético não. Amém? Não vou pregar sobre isso. O que eu quero falar essa noite, palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu prometi na última pregação que eu falei sobre o poder do sangue, eu falei algo interessante, que a parte humana Deus não faz. Quantos querem o Senhor? Você sabia que para você ter o Senhor, você precisa preparar o caminho para o Senhor fazer parte da sua vida? Ele não abre, Ele não arromba nem o coração, nem a sua porta, Ele não arromba a sua mente, Ele não arromba as suas emoções. Deus é um Deus cavalheiro educado, que pede licença.
e que propõe: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se ouvirdes e guardardes os meus mandamentos, virão sobre você todas essas bênçãos e te alcançarão. Deus coloca diante de cada um de nós as oportunidades, as bênçãos, as soluções, a libertação, os livramentos, o crescimento, enfim, está tudo, Ele propõe. Olha o que diz também em Deuteronômio 11:26: eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a... Amém? Então o ser humano tem o que escolheu e decidiu e praticou. O ser humano tem os resultados de suas escolhas e decisões. Então aquilo que eu escolho e decido, eu atraio, eu acolho. E aquilo que eu acolho vai fazer parte. E quando Jesus veio trazer o reino de Deus, olha o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 1 a seguir. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o governo de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto. O que ele clamava? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João, quando anunciou a vinda de Cristo, ele anunciou ao povo, para o povo preparar o caminho para receber a Cristo. Eu um dia desses falei com uma pessoa, ele disse: pastor, esse ano faz parte da minha agenda, faz parte do meu programa, faz parte do meu planejamento. E ele me contou as decisões que tomou com respeito a Cristo. E prometeu no domingo estar cumprindo a ordenança que é o batismo. É nós que preparamos o caminho da bênção ou da maldição. É nós que preparamos o ambiente que nós vivemos. Não adianta nós viver numa vida sem compromisso, numa vida desajustada e reclamar das coisas erradas. A bênção e a maldição é colocada diante de cada um. São as escolhas, é a maneira que cada um prepara o caminho, é que vai desfrutar, é que vai ter a presença do Senhor na sua vida, ou na sua casa, ou até em seus negócios. Então João já avisava: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então preparar o caminho tem muitas maneiras. Primeiro, querer que o Senhor faça parte. Segundo, à medida que você quer que o Senhor faça parte da sua vida, tire do seu caminho aquilo que o Senhor não aprova, aquilo que o Senhor diz que não é bênção, que não constrói, que não faz parte de seu reino. Em Marcos 1, verso 3 também, ele repete aqui: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, Paulo fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo solução, trazendo salvação a todos os homens. De que maneira essa graça soluciona problemas, traz a ajuda que cada um necessita? É através do ensino. Nós nos preparando, aprendendo verdades, nós preparamos o caminho para a bênção na nossa vida, nós preparamos o caminho do Senhor para fazermos parte da sua herança. Então a graça se manifestou trazendo solução para todos, ensinando-nos. E observem aqui, a graça nos ensina para que renunciemos à impiedade e às paixões mundanas e vivamos no presente século uma vida sóbria, justa e piamente. Então aqui até mesmo a graça, que é de graça, que é um favor imerecido, que nos ensina a reconstruirmos. Mas uma coisa interessante, que se já tem alguma coisa errada construída na sua vida, você precisa se desconstruir. Você precisa, numa linguagem agora mais prática, renunciar àquilo que faz parte da sua cultura errada. Renunciar à impiedade, à vida de impiedade, renunciar paixões mundanas, renunciar desejos carnais, renunciar pecados prazerosos, renunciar coisas erradas. Então a graça que traz solução, ela nos ensina a renunciar. Amém? Amém? Porque esta bagagem que você carrega, que não está lhe dando bons resultados, com certeza não foi Jesus quem lhe deu, foi o mundo que lhe deu, foi a sua família que lhe deixou como herança, foi o seu meio sociológico que lhe construiu, que lhe formou, que lhe influenciou. Mas a graça nos ensina, e Jesus diz: eu sou essa graça, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Mas vamos ver o que nós podemos aprender. Quero dizer para os irmãos que assim como é a vida material, é também a espiritual. Quando se compra um móvel novo, é para substituir o velho, amém? Ou você põe em cima? Não, você primeiro tira aquilo que você já vê que já não mais atende às necessidades, e aí então você tira. E esse tirar chama-se despojar, eliminar, para dar lugar para outro. Então nós vamos observar essas verdades que a Bíblia nos ensina, que a graça se manifestou nos ensinando a rejeitar, a nos desfazer, a renunciar, a nos despir. Ela nos ensina essa graça, esse favor divino. Por exemplo, aqui, vamos lá, uma coisa interessante, isso que seja só no começo, e se precisar ainda, amém? Se precisar, você está se preparando para casar, arrumou uma namorada, mas não é aquela que eu queria, ou um namorado, não é aquele. E agora?
vai procurar outro sem rejeitar aquela? Ou primeiro se libera, desocupa o espaço. Amém? Porque ninguém vai querer vir coabitar com coisas diferentes. Sim ou não? Como é que Deus tem que engolir às vezes essas coisas? Você está aculturado com as coisas do diabo e quer que Deus esteja com você. Sua casa está cheia de coisas que não cultuam a Deus e quer que Deus esteja lá. Sua linguagem é uma linguagem que não honra e não louva a Deus e quer que Deus lhe abençoe. A graça nos ensina a nos despojar, a renunciar, nos ensina a tirar de nós as coisas erradas. É parte humana. Por isso que o Evangelho, que é, meus amados, a boa nova vinda do céu, uma boa nova que traz solução, é para inteligente. Amém? É para inteligente. Se você quer ser abençoado com essa boa nova, com essa graça salvadora, trabalhe na linha do seu entendimento. Vamos pegar alguns textos e eu vou tentar explicar isso para nós entender melhor e ter um melhor aproveitamento da palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que Pedro diz: deixando. Na minha tradução diz: despojando-vos de toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e toda a maledicência. Deixando, se despojando. Então, primeiro nós temos que nos despojar e depois trabalhar em nós o desejo. Desejar como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes para a salvação. Por que que muitos crentes não crescem? Porque não se despojam, não tiram de si, não deixam para trás coisas erradas, não deixam a malícia, não deixam o engano, não deixam de serem fingidos, não deixam as invejas, não se libertam das maledicências. Então precisamos tirar o que não constrói e desejar coisas melhores. Por que que Pedro compara a criança, o desejo que a criança tem pelo leite espiritual, pelo leite materno? Ele ensina que é para nós desejar como crianças recém-nascidas o puro leite espiritual. Então, quando a pessoa deseja a palavra, trabalha os seus desejos, as suas vontades para conhecer melhor a Deus, ela preenche os espaços. Por que que as pessoas, quando vêm a Cristo, elas mudam? Porque o encontro e a alegria que receberam de Cristo, se voltam para Cristo, desejam mais de Cristo, e aí então aquele espaço que era usado com coisas erradas, agora é ocupado com coisas boas. Então o primeiro passo para você preparar o caminho para o Senhor é se despojar e desejar. Porque o que tem de pessoas que oram assim: Senhor, eu não quero mais o pecado, Senhor, me livra do pecado, mas nunca pensaram no que ou o que pedir para ocupar o lugar do pecado. Você nunca pensou nisso? Que tudo na vida é uma substituição.
Por que as pessoas ficam sem pecar por um tempo e depois voltam a cair? Porque não substituíram aquele tempo. Se era amigo, não substituíram o amigo. Se era uma bebida, não substituíram o espaço da sua vida que era ocupado e envolvido com a bebida, com a droga, com o vício. Por que as pessoas não se libertam da preguiça? Porque não querem trabalhar, não desenvolvem, não pedem o desejo. Isso funciona, meus amados. No ano de 1971, eu era um crente de 3 anos de fé, 4 anos de fé. Eu estava quase me desviando. Sabe como é que eu estava? Eu não tinha mais desejo de estar na igreja. Aí o que eu fiz? Eu vi que não tinha mais vontade, não tinha jovem lá para me dar motivação, mas como eu não queria voltar ao que eu era antes, eu orei assim: Senhor, dai-me desejo pela tua palavra, dai-me desejo, fome e sede pela tua palavra. Fazer uma outra colocação bem simples aqui para os irmãos. Eu sei que a pessoa chega no culto um pouco para baixo, mas cada culto é um up, é uma motivação, é um renovo, é uma fortaleza, é um fortificante espiritual que cada um recebe, mas só se dá em conta no final do culto, que valeu a pena. Muitas vezes vem de medo que as coisas vão piorar, vem de medo do diabo, ou vem com aquele conceito de religiosidade: se eu não for, o que o pastor vai pensar de mim? Ou quanto tempo faz que eu não vou, eu tenho que ir lá marcar meu ponto. Querido e querida, quando você trabalha o seu entendimento, você tem desejo, e esse desejo de querer as coisas de Deus é o que vai construir em você uma fé vitoriosa, um cristianismo honrado, uma vida abençoada, um caminho que o Senhor estará andando com você. Amém? O Senhor estará com você à medida do valor que você dá para a palavra dele e para o seu reino. Então, o primeiro passo para você preparar o caminho para o Senhor é rejeitar, é se despojar da malícia, da maldade e desejar. Mas como que eu vou desejar algo que eu não experimentei? A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, põe desejo no meu coração pela tua palavra, desejo para estar na tua casa. O salmista orava dessa maneira, e ele até fez uma oração pedindo: Senhor, uma coisa eu peço a ti e eu vou buscar, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para aprender no teu santo templo. Pois eu tenho certeza que fazendo isso, no dia da adversidade, tu me ocultarás no teu pavilhão. São promessas para quem tem esse compromisso. E o segundo passo, para você preparar o caminho do Senhor, para o Senhor andar com você. Vamos para o texto de Tiago, capítulo 1, verso 21.
Pelo que, o que tem mais aí de novo? Se despojar. Despojando-vos de toda o que? Imundícia. E o que mais? Vestígio do mal. Aqui, essa parte já não cobrou tanto o que tem que sair. Agora está cobrando o que tem que entrar. Amém? Porque nós não queremos as coisas ruins, mas na vida tudo é uma. O mal se vence na prática do. Está vendo? Então, se despoje da imundícia, de todo vestígio do mal, e receba com mansidão. Por que Jesus fala nas bem-aventuranças, e um dos bem-aventurados é aquele que é manso, que recebe com mansidão a palavra em vós implantada, porque está no poder da palavra a efetuação da salvação. É a palavra que salva. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mas, para trazer uma clareza maior a esse assunto que eu estou falando, vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 13 a seguir. E a vós, que estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os pecados. E o que mais que Ele fez? E havendo riscado todo o histórico negativo de meu passado, de teu passado, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, pelos pecados que nós tínhamos cometido, e nos era contrário, nos era acusatórios contra nós, Jesus removeu do meio de nós, cravando na cruz. Ele cravou na cruz todo o escrito de dívida, toda a acusação do diabo contra o nosso passado. Jesus tirou das mãos do diabo aquela lista de pecado de cada um e cravou na cruz. E o que Jesus fez daí? Ele, tendo despojado os principados e potestades. O que significa despojado? Tirou as razões, tirou as acusações, tirou os escritos, tirou o poder que os demônios tinham contra cada um. Quantos estão em Cristo? Creia que o diabo não tem poder mais contra você, porque Jesus despojou o poder dele e despojou a história que ele tinha a teu respeito, as razões que ele tinha contra você. Amém? Então as pessoas, por não conhecerem a palavra, por isso o profeta diz, o povo perece porque falta conhecimento. Então tem pessoas que têm medo do diabo, o diabo já foi despojado que ele não tem mais nem a chave da casa dele, porque Jesus, enquanto esteve morto, antes de ressuscitar, ele desceu às profundezas da terra e tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. O que me entristece é o poder que Deus deu para a igreja, o poder que Jesus exercitou e venceu e deu esse poder para a igreja, e os crentes não sabem usar o poder. Por quê? O diabo é um inimigo vencido?
mas que brinca com as pessoas e levam as pessoas a juntar lixo. O problema não é o diabo, é o lixo do diabo que está na sua vida. Amém? E tem pessoas que não querem cair em si, que não querem ter consciência dessa verdade, aí então perdem até a consciência, o senso, e aí ficam fora da casinha. Um inimigo vencido, vencendo pessoas que se dizem cristã, querido, é triste, né? É triste. É triste isso. Você crê na palavra? Eu creio na palavra, eu estou pregando a palavra, estou dizendo o que a palavra garante para nós. Então, tome posse da palavra. Então, o que impede a bênção na sua vida? É as coisas que você colocou e se aculturou em você. Como prova, meus amados, tem pessoas hiper-religiosas, mas sem bênção, porque criaram dogmas, criaram muita coisa para si, mas que não constrói, que não abençoa, que não é solução, que não é mandamento. E o que é mandamento não querem fazer, o que o Senhor ensina que devemos fazer não querem fazer. Então o primeiro passo: se despoje e deseje reconstruir, deseje coisas novas, deseje as coisas de Deus. E o segundo passo está de Tiago 1:21, se despoje de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão. Então se despoje e acolha, receba a palavra que é implantada, e é a palavra que vai salvar a sua alma, que vai curar a sua alma, que vai destraumatizar a sua alma. Amém? Que vai curar os traumas da sua alma, que vai lavar a sua alma, aquelas heranças, aquelas obras mortas da consciência. Então, se despoje e acolha, porque é a palavra que vai salvar a sua alma, vai curar a sua alma, vai restaurar a sua alma. Olha como se confirma, porque toda a palavra se confirma dentro da Bíblia. No Salmo 19, verso 7, o que o salmista já naquele tempo dizia? Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? O que significa? Por que a alma precisa ser refrigerada? Os aquecimentos, as perturbações, de onde é que elas vêm? De uma alma perturbada, enfebrada, uma alma convulsionada. Amém? E a palavra é poderosa para salvar a alma. A lei do Senhor é perfeita, refrigera, acalma a alma. E o testemunho do Senhor é fiel, que dá sabedoria aos humildes, aos simples. Amém? Em Colossenses capítulo 3, verso 5, aqui Paulo ensina que nós devemos nos despojar e nos revestir. Exterminai, quer dizer, eliminai, tirai de vós, pois as vossas inclinações carnais, quais? A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E o que mais? Pelas quais coisas, o que vem mesmo? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas,
Mas agora, despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Então aqui mostra-nos e nos ensina a nos despojar e nos revestir, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. O velho homem é aquele que é governado, o velho homem é governado por sua herança, por sua cultura pecaminosa, por sua bagagem hereditária. O novo homem é o novo criado em Cristo. A partir de Cristo, nós somos recriados. Eu já testemunhei aqui que eu, antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma maneira de guardar o nome das pessoas aplicando um apelido, e era um apelido feio, era um bullying muito negativo. Mas depois que eu descobri que agora essa linguagem torpe eu tenho que mudar, eu hoje tenho dificuldade de guardar o nome das pessoas, porque eu não associo mais nenhuma pessoa a uma coisa ruim. Amém? E tem muita gente que, quando vê o seu parente, o seu conhecido, ainda a imagem do conhecido está ligado ao passado. Se você é nova criatura, você vai ligar o seu próximo ao futuro. Você vai desligar o seu próximo do passado e ligar o seu próximo ao futuro preparado por Deus, porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e nós devemos exercitar. Então aqui nos mostra que é para nós nos despojar e nos revestir. Revestir. E esse revestimento não cria divisão, não tem racismo, não tem acepção de pessoas, não tem diferença de classe social, porque nós todos somos filhos do mesmo Pai. Amém? E o quarto passo para preparar o caminho para o Senhor é se despojar e se renovar. Em Efésios capítulo 4, verso 21 a seguir: se é que ouvistes e nele fostes instruído conforme é a verdade em Jesus, a verdade em Jesus, a verdade que Jesus nos deu, nos ensina a nos despojar quanto aos procedimentos anteriores do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e nos ensina a nos renovar no espírito da nossa mente. Amém? Então são verdades que nós precisamos aprender, e temos que nos despojar. Mas aí como é que eu faço? Você tem que confrontar você mesmo, porque está tudo automatizado. Quando viu, já falou. Quando nem se apercebeu, já julgou, já acusou, já largou, já soltou o verbo. Por quê? Porque está tudo automatizado. Então nós precisamos sermos reeducados para andar melhor no caminho do Senhor. Então, a nos despojar e a nos renovar. E o quinto passo é
nos achegar e nos humilhar também. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. E então vem a parte humana: limpai as mãos, pecadores. Vós, de ânimo vacilante, purificai os corações. Você que um dia quer, outro dia não quer, trate o seu coração, peça que nem o salmista fez. Não pense que o salmista, ele nasceu pronto. Não, ele foi construindo a sua vida naquilo que ele foi aprendendo de Deus e desejando as coisas de Deus, e foi então construindo sua linguagem, os seus conceitos de vida. E ele, muitas vezes ele declarou: Senhor, dai-me um coração reto e sincero. Ele mesmo deixou escrita essa oração que ele fazia por ele: Senhor, dai-me um coração reto e sincero. E aqui Tiago está dizendo: limpe as mãos, purifique o coração, e vós de espírito vacilante, purifique o coração. Mas é você que tem a chave da sua vida, é você que tem o governo da sua vida, é você que tem soberania sobre a sua vida. Então é você que vai lutar pelo que você quer. Então Tiago dá este conselho. E o verso 9, o que ele diz? Senti as vossas misérias. Esse sentir quer dizer ver elas, ver o estrago, a tristeza, ver como essas coisas negativas na vida causam tristeza, causam um sentimento lamentável. E ele diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o que mais que ele diz? Humilhai-vos perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Então essas verdades aqui mostram que está tudo diante de nós. Tudo diante de nós. Cada um deve fazer a parte que lhe toca. E tem mais um caminho, mais uma atitude que devemos, em Hebreus capítulo 10, verso 19 a seguir, aqui nos ensina a entrar e nos apresentar. Entrar e nos apresentar. Olha o que diz aí: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos. O que significa essa palavra? Tendo, pois, irmãos, ousadia. Você sabe o que significa ousadia? Coragem, disposição. Ousadia significa intrepidez. Você tem coragem para colocar em prática, seguir a instrução que o Senhor dá? Tendo, pois, irmãos, coragem para entrar no santíssimo lugar pelo sangue do Cordeiro. E o que mais? Pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E Ele vai trazendo instrução. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora eu pergunto: é Deus que faz isso? É Deus que lava o seu corpo? É Deus que tira coisa dentro do seu coração? Quero dizer para todos aqui: Deus não tira o que você não quer que seja tirado. Amém? Deus não tira o que você ama.
mas Deus lhe ajuda a fazer aquilo que você não consegue fazer. Faça a sua parte, torne o seu coração puro, tire essa má consciência, esses maus, lave, resolva os problemas não resolvidos, os pecados não perdoados, as situações não resolvidas. Purifique o seu coração da má consciência e aplique a palavra, que é a água que lava, que limpa, que purifica e que santifica. E ainda tem mais uma instrução aqui: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o que mais? Aqui tem uma coisa que não devia, né? Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por que as pessoas se afastam de Deus? Porque abandonam, não continuam no processo de crescimento, não continuem no processo de acolher a palavra, não continuem no processo de se revestir, de se renovar, não continuem no processo de se tornar um aprendiz, de ser humilde para com Deus. E aí param de ouvir a palavra, param de ler a Bíblia, param de servir, param de comungar, param de se relacionar, param de desenvolver a comunhão com a família da fé, e aí então aquela velha cultura se fortalece novamente, e um inimigo vencido continua a governar crentes que foram vitoriosos, que já provaram a salvação, mas não estão desfrutando da bênção, que foram perdoados, mas não estão sendo abençoados no presente. Por causa do quê? Porque não querem exercitar a parte humana. Amém? Então são verdades que a Bíblia nos ensina. E lá em Hebreus capítulo 12, verso 13, olha o que o autor dessa carta diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segue. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então são verdades aqui. Se você quer que Deus lhe abençoe, que o Senhor ande com você, que as provisões de Deus lhe acompanhem, que a bênção esteja com você, aonde você estiver, na cidade ou no campo, que a bênção esteja sempre lhe alcançando. Faça a sua parte, siga estas instruções, porque no primeiro passo de se despojar e desejar, vem a libertação com a salvação. No segundo passo de se despojar e acolher, vem a cura da alma, vem já o desenvolvimento da alma, a salvação da alma, a cura dos sentimentos. E no se despojar e se revestir, começam a acontecer as substituições. Se despoja e se reveste. Então agora, aquele tempo que ele tinha para servir o diabo, agora é um tempo que ele tem para servir a Deus. Aquela linguagem que era louvor para o diabo, agora ele tem uma linguagem de louvor a Deus. Aquele tempo que ele andava com pessoas erradas, agora ele tem tempo para andar com pessoas certas. Amém? Aquele tempo que ele tirava para praticar o mal, agora ele tem o tempo para praticar o bem. Então ele
se despojou e se revestiu. E agora, o quarto passo, ele se despojou e se renovou. Agora ele tem uma nova vida, uma nova linguagem. Ele é nova criatura. Ele busca as coisas que são de cima. Amém? E nesse crescimento, ele aprendeu a se tornar uma pessoa humilde, uma pessoa dependente de Deus, uma pessoa que sempre deseja aprender coisas novas. Só quem é humilde que faz isso. E também, no sexto passo, ele sabe o caminho, ele é corajoso. A palavra diz: eu faço. O sangue de Jesus me purifica, eu creio. Se ele cai, ele se levanta. Se ele falha, ele reconhece seus erros. Ele sabe um caminho que lhe leva à presença de Deus. Ele descobriu o caminho que leva à presença de Deus, que é o sangue de Jesus, e descobriu algo especial que faz manter a bênção de Deus na sua vida, que é o congregar. Então aquele que permanece congregando não se desvia, não perde a bênção. Mas aquele que abandona a congregação volta à prática do pecado. Quer ver como isto é uma verdade? Põe Hebreus 10, verso 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está vendo? Quer vencer o pecado? Uma lição muito prática e bem conhecida no nosso meio. Existe libertação de adicção sem uma ocupação terapêutica? Existe? Alguém que vai para uma casa de recuperação para se libertar de um vício, e lá não se ocupa com nada, ela consegue se libertar? Amém? Até o pecado que tenta tirar você dos caminhos de Deus, você só consegue vencê-lo se ocupar com algo produtivo. Amém? Por isso que a bênção das promessas de Deus é para um povo inteligente que Deus chamou. Amém? Povo inteligente. E o Senhor disse: vocês são povo especiais. Que povo há na terra que tem as leis que eu dei? Tem leis tão justas, tem ensinos tão lindos, perfeitos, como os que eu dou. Amém? Feio é ser crente meia boca, está trabalhando para o diabo, que é um inimigo vencido. Lindo é viver como filho de Deus, filho da obediência. E quem é filho da obediência prepara o caminho para o Senhor. Ele sempre anda com o... Ficamos em pé. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que está tortuoso no seu conceito de fé? O que não está direito no seu comportamento como cristão? Eu vou fazer algumas perguntas. Aqui a palavra é: fazei veredas e endireitai o caminho. Endireitai o caminho fazendo veredas. Endireitar o caminho é praticar as coisas certas. Se você não está na prática da obediência, como que você vai ser salvo se você não crê no batismo? Não cumpre essa ordenança? Como que você vai ser abençoado na vida material
se você não leva a sério as instruções que Deus dá para a vida material? Como que você vai se sentir abençoado, acolhido no corpo, se você, como membro do corpo, não exercita a sua função como membro do corpo? Eu poderia perguntar, quem faz parte do corpo de Cristo? Mas eu pergunto, o membro do corpo tem uma função a desempenhar. Por isso que Jesus compara a igreja a um corpo. Então cada membro tem uma função. E todas as funções de cada membro, as funções que os membros exercitam, é para o bem do corpo. Deus deu o poder para a igreja, Jesus deu o poder para a igreja, mas a igreja é os membros todos a serviço de Cristo, constitui o corpo de Cristo. Amém? Se você não prepara o caminho, você não exercita o dom, nem a vocação, nem o seu ministério. Você não tem um bom governo. Você tenta governar com instruções do mundo. Filho de Deus com instrução do mundo não desfruta nem de um nem de outro. Amém? Filhos de Deus, querendo viver as instruções do mundo, ele não vive o que o mundo oferece e não tem crédito para o que Deus reservou para ele. Porque ninguém consegue servir a dois. E eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Eu quero orar por você. Eu lhe ensinei na quarta passada o poder do sangue, e hoje eu estou lhe ensinando você preparar o caminho. Você sabendo o poder do sangue e você fazendo a sua parte, com certeza esse ano se tornará um melhor ano para a sua vida. Dizei aos justos que bem lhes, dizei a quem se ajusta, que crê na palavra. Por isso o autor da carta aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar, para crer, tendo, pois, ousadia, tendo coragem, tendo disposição, tendo intrepidez. E isso é parte humana. Deus não vai empurrar ninguém, mas aquilo que você faz é o que irá se determinar e se multiplicar na sua vida. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós através de Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, obrigado pela redenção e obrigado pelas instruções que o Senhor nos dá agora para nós nos despojarmos da cultura, dos legados, das práticas, de tudo aquilo que antes de conhecermos a Cristo fomos construindo a nossa vida. Ajuda-nos a nos despojar, ajuda-nos a tirar de nós, a nos despojar e desejar, ajuda-nos a nos despojar e acolher a Tua palavra, ajuda-nos a nos despojar e nos revestir do novo homem, dessa nova vida que através de Cristo nos é concedida. Ajuda-nos a nos despojar e a nos renovar no Espírito também, e ajuda-nos a nos manter e termos a cada dia um coração humilde, dependente do Senhor, e ajuda-nos a cada dia termos sempre ousadia de entrar na Tua presença para buscar a solução, para buscar ajuda, para buscar a instrução que necessitamos para cada área da vida. Ajuda cada um que necessita dessa ajuda. Espírito Santo, atende o clamor, atende o pedido, atende a necessidade de cada um, pois, Senhor, muitos aqui estão, não sabem por onde começar, mas, Senhor, ajuda para que eles façam a parte que estão entendendo e que tenham desenvolvimento e crescimento na graça, no conhecimento, para também serem participantes de todas as promessas que o Senhor tem feito. Muito obrigado, e eu quero abençoar a todos em nome de Jesus. Amém.